Olá, meus irmãos do curso de Discipulado Novos Membros, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus seja sobre a vida de todos. Hoje nós iremos nos reunir para mais uma aula aqui transmitida pelo YouTube. Nós hoje iremos tratar sobre a 12ª aula e o tema é a doutrina da adoção. Lembrando que este nosso curso, ele toma como base a Confissão de Fé de Westminster. Então, na Confissão de Fé de Westminster também, no capítulo 12, irá tratar sobre a doutrina da adoção. Nesta aula, nós iremos abordar primeiro o conceito de adoção, com base no Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos tratar sobre quem são os beneficiários da adoção e quais são os benefícios da adoção. Vamos orar pedindo ao Senhor que venha nos abençoar no estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, bendito, glorioso, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos agora reunidos para estudar, Senhor, a doutrina das Sagradas Escrituras. Hoje iremos concentrar nossa atenção na doutrina bíblica da adoção e pedimos que com este Espírito Santo, Pai, o Senhor também venha nos iluminar, este que é o Espírito da adoção, venha iluminar nossa vida, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para compreendermos aquilo que a Tua Palavra nos ensina a respeito dessa tão importante doutrina e que essa compreensão traga edificação, fortalecimento para a fé de todo o Seu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem. Meus irmãos, em nosso Catecismo Maior, a resposta à pergunta 74 diz o seguinte: a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de seus filhos, trazem em si o seu nome, recebem o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providências paternais, são admitidos às liberdades e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Uma das coisas que se fala muito na sociedade, entre as pessoas, é que todos são filhos de Deus. Se nós formos pensar no aspecto criacional, é verdade, todos os homens são criados por Deus. E de alguma forma se poderia encarar isso como um certo tipo de paternidade divina. Contudo, a doutrina, meus irmãos, da Sagrada Escritura a respeito da adoção, ela vai nos ensinar que ser filho de Deus é um ato da livre graça de Deus em relação aos seus eleitos, em relação aos seus escolhidos. A Bíblia vai nos ensinar que Deus nos torna seus filhos por meio do seu Filho Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina no Evangelho de João, já no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz lá assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então, no simples aspecto de terem sido criados, todos os homens podem até dizer: já que fomos todos criados por Deus, somos filhos de Deus. Mas espiritualmente falando, os filhos de Deus são unicamente aqueles que estão em Cristo Jesus.
Esses têm acesso a todos os privilégios, têm acesso a toda a herança, têm acesso a toda a comunhão espiritual, a comunhão que um filho tem com o Pai. Por meio de Jesus Cristo, os filhos de Deus têm essa comunhão com o seu Deus, todas as bênçãos e toda a herança que Deus, como seu Pai, pode lhes proporcionar. Então vamos estudar aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito desta doutrina da adoção. Primeiramente, veremos quem são os beneficiários da adoção. Quem são aqueles que foram feitos filhos de Deus? Primeiro, todos os que são justificados. E aí nós vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 4, e faremos a leitura do verso 4 até o verso 7, para responder então a seguinte pergunta: quem são os beneficiários da adoção? Quem são aqueles que foram feitos filhos de Deus? Então, Gálatas, capítulo 4, de 4 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Louvado seja Deus! Quem são aqueles que foram feitos filhos de Deus, meus irmãos? São todos aqueles que estão ligados ao Filho. Todos aqueles que estão ligados ao Senhor Jesus foram feitos filhos de Deus. Conforme o versículo 5, foram feitos filhos de Deus todos aqueles que foram resgatados por Jesus. O resgate que Jesus operou em nossas vidas, ele reflete a doutrina da justificação. Na justificação, irmãos, Deus nos declara perdoados os nossos pecados por meio da obra de Cristo. A justificação ensina que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, Deus aceitou a oferta do sangue do seu Filho, e por essa oferta Deus decidiu nos perdoar dos nossos pecados. Estava sobre nós a condenação da morte, porque todos pecamos, contudo Jesus morreu em nosso lugar a nossa morte. Nós éramos escravos do pecado e nós fomos libertos do pecado pela obra do Senhor Jesus. Nós com Cristo morremos para o pecado e com a ressurreição de Cristo nós ressuscitamos para a vida eterna. Ou seja, todos aqueles que tiveram seus pecados perdoados por meio de Jesus. Aqueles que não são mais escravos, agora foram tornados filhos. Antes, irmãos, nós estávamos escravos do pecado, porque a palavra do Senhor ensina que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sendo assim, nós não tínhamos comunhão com Deus. Jesus nos liberta da prisão do pecado e agora nele nós voltamos a ter comunhão com Deus, inclusive a comunhão de filhos. Então, os que foram feitos filhos de Deus são aqueles que estão em Cristo e são aqueles que receberam os benefícios do seu sacrifício, que tiveram seus pecados perdoados e agora, pela graça de Deus, Ele nos liga a Ele por meio de Jesus e mais ainda, irmãos, Ele nos faz seus filhos. Em segundo lugar, os beneficiários da adoção tornaram-se beneficiários pela graça tão somente. E aí nós vamos ver Efésios capítulo 2, no verso 8, a palavra do Senhor nos ensina: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Portanto, irmãos, nós aprendemos aqui que, espiritualmente falando, no que diz respeito a uma eficácia
de um relacionamento paternal com Deus, no que diz respeito à possibilidade de uma comunhão com Deus, só mesmo aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estávamos afastados de Deus por causa do nosso pecado. Deus então enviou seu Filho aqui ao mundo, e Jesus Cristo veio ao mundo para que através do seu sacrifício, da sua morte e também da sua ressurreição, ele pudesse nos justificar dos nossos pecados. Significa que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. E agora todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador e estão ligados a Cristo, eles têm o seu pecado perdoado. E agora que o pecado foi perdoado, e agora que nós não somos mais escravos dominados pelo pecado, nós temos a possibilidade de Deus nos aproximar dele e Deus se fazer nosso Pai e Deus fazer de nós seus filhos. Nós somos então adotados, meus amados irmãos. Significa dizer que por nascimento nós não somos filhos de Deus, porque por nascimento nós já nascemos pecadores. Nós não refletimos por nascimento a santidade de Deus. Por nascimento nós refletimos o pecado do nosso pai, que é Adão. Mas através da obra da justificação e da regeneração, quando Deus nos perdoou dos nossos pecados, Ele agora nos faz nascer de novo, nascer espiritualmente. Um nascimento diferente do nosso nascimento natural, mas um renascimento espiritual. E esse renascimento espiritual, agora nós renascemos como filhos de Deus, todos aqueles que creram em Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Então, nesse sentido, nem todos os homens podem dizer que são filhos. Os filhos de Deus que foram adotados na sua família são aqueles que estão em Cristo, que foram por Cristo regenerados e que foram por Ele salvos. Um outro destaque, irmãos, é que isto é uma graça, é um favor imerecido, é uma bênção imerecida. Você não consegue comprar o título de filho de Deus. Você não consegue realizar nenhuma obra, você não consegue expressar nenhuma virtude que lhe dê poder de você se fazer filho de Deus. Nos tornamos filhos de Deus pela graça divina. Deus veio em direção a nós por meio do seu Filho. O seu Filho pagou um preço pelos nossos pecados na cruz. E agora Deus nos ama em seu Filho Jesus Cristo. E Deus nos faz seus filhos em seu Filho Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus tão somente então, por graça, meus amados irmãos. O segundo ponto é então nos perguntarmos quais são os benefícios que eu recebo ao ser adotado na família de Deus por meio de Cristo. Primeiramente, nós somos recebidos como membros na família de Deus. Vamos ver aí o texto de 1 de João. 1 de João capítulo 3, os versos 1 e 2 diz assim. O apóstolo João escreve: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. O apóstolo João, escrevendo aqui para os crentes em Cristo, diz: meus irmãos amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. E Deus fez isso pelo seu grande amor. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus amados irmãos, vejam que grande graça, que grande amor, que grande misericórdia de Deus. Nós somos pessoas frágeis, pecadoras,
mas Deus, por amor e por graça, por meio do seu Filho, veio ao nosso encontro para nos transformar em filhos dele. Ou seja, todos aqueles que estão em Cristo podem ter uma comunhão com Deus como nós temos com o Pai. Podemos falar com Deus com o coração aberto, podemos falar com Deus agora sem medo, podemos falar com Deus buscando dele o seu amor, buscando dele o seu perdão, buscando dele a sua bênção, como falamos com o Pai. O Deus que é tão soberano, tão tremendo, teve tanto amor por nós, irmãos, que nos recolheu e, como seus filhos, nos adotou como seus filhos. E o apóstolo João fala que isso foi pelo grande amor que Deus teve para conosco. Uma promessa de João é que haverá um tempo no futuro, quando nós estivermos na eternidade gloriosa ao lado de Deus, em que nós haveremos de vê-lo como ele é. Não é? Então, para aqueles que são filhos, são grandes benefícios. O primeiro benefício já no presente. Por meio de Cristo eu posso me relacionar com Deus como meu Pai. Eu posso confiar em sua proteção, eu posso confiar em seu sustento, eu posso confiar em seu direcionamento para a minha vida. E no futuro, na eternidade, eu ainda tenho uma promessa de que eu desfrutarei de uma comunhão plena com o nosso Deus. O grande benefício de ser recebido como filho nesta família espiritual, que Deus é o nosso Pai e nós somos todos irmãos. Um segundo benefício é o gozo de liberdade e de privilégios que só têm os filhos de Deus. E aí nós retornamos ao texto que nós já lemos aqui neste estudo, que é o texto de Gálatas, capítulo 4, do verso 4 até o verso 7. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a liberdade. Eu quero destacar o versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas, quando Paulo diz assim: você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Na época do Império Romano, uma família poderia ter escravos, mas se um homem ele não tivesse filhos, ele poderia escolher um escravo e ele poderia adotar este escravo como filho. No momento que ele fosse adotado como filho, ele passaria a ter todos os privilégios de um filho natural. Ele receberia o nome do seu pai e ele teria direito a toda a herança que seria deixada por aquele pai. O apóstolo Paulo nos ensina que antes nós éramos escravos, espiritualmente falando, nós não éramos filhos. Mas Deus, por amor, nos tirou da condição de escravos e nos colocou na posição de filhos. E agora que nós somos filhos de Deus, nós temos todos os privilégios. Primeiro, a liberdade. Nós não vivemos mais presos, nós não somos mais escravos. A nossa vontade, ela não está mais submetida ao pecado. Agora nós temos uma liberdade de sermos filhos de Deus, de termos sido libertos, irmãos, dos grilhões que aprisionavam a nossa alma aos vícios, que aprisionavam a nossa alma à incredulidade, que aprisionava a nossa alma ao ódio, que aprisionava a nossa alma ao afastamento, à morte espiritual. E agora não, nós recebemos a comunhão com Deus, Deus nos fez nascer de novo, e agora não deve mais estar em nosso coração o ódio, mas deve estar em nosso coração o amor. Não deve mais estar em nosso coração a ira e a violência, mas deve estar em nosso coração a paz. Porque agora, como filhos de Deus, nós refletimos o caráter do nosso Pai. Então, é um grande privilégio, meus amados irmãos, termos sido libertos de qualquer corrente que prendia a nossa alma. E agora nós somos livres, porque nós somos feitos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos. Nós somos herdeiros agora de todas as bênçãos que Deus tem. Somos herdeiros de todas as bênçãos de paz
de graça, de amor, de misericórdia, e somos herdeiros de toda a promessa de salvação e de glória eterna, benefícios que a Bíblia nos ensina dos filhos de Deus. Em terceiro lugar, um magnífico benefício é que nós recebemos o espírito de adoção, conforme podemos ver em Romanos, no capítulo 8, os versos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Quando somos feitos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito de Deus. Isso é uma bênção magnífica da nova aliança. Receber o Espírito Santo morando em nós é um milagre, meus amados irmãos, do Evangelho. João Calvino, ele diz que no Antigo Testamento, na antiga dispensação, os crentes, eles se declaravam filhos de Deus e falavam com Deus como seu Pai, mas não com toda a confiança. Diferente de agora, quando o Espírito Santo já mora em nosso coração, esse Espírito, ele nos liga a Deus, e pelo Espírito de Deus que mora no nosso coração, nós falamos Abba, Pai. Então nós podemos chamar Deus de Pai, meus irmãos, com toda a confiança, porque Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Deus compartilhou conosco, meus amados irmãos, algo da sua natureza, que é o seu Espírito. E esse Espírito de Deus agora em nós nos faz filhos. E agora, como filhos, nós começamos a refletir a imagem de Deus como nosso Pai. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Porém, o pecado, meus amados irmãos, manchou a imagem de Deus que o ser humano deve refletir. Quando Deus nos regenera e perdoa dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo, quando Deus agora infunde em nós o seu Espírito, esse Espírito começa a trabalhar em nosso coração, para que aquela imagem de Deus volte a ser reavivada em nós. E refletirmos essa imagem de Deus significa que, assim como Deus, devemos ser bondosos, amorosos, misericordiosos. Assim como Deus, devemos nos afastar das coisas da violência, dos roubos, da mentira, do vício. E pelo Espírito Santo agora, nós temos tanto comunhão e intimidade com o nosso Deus, como pelo Espírito Santo, nós somos cada vez mais moldados conforme a imagem de Deus, o nosso Pai. Uma outra maravilhosa bênção de termos sido feitos filhos de Deus é o acesso que temos ao trono da graça. Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Antes da vinda do Senhor Jesus, os crentes não tinham um acesso tão direto à presença de Deus. No Antigo Testamento havia uma sala no templo chamado Santo dos Santos. E acreditava-se que Deus morava ali,
que a presença de Deus estava naquele lugar. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. O povo ficava do lado de fora. E esse sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então, o acesso que os crentes tinham a Deus era um acesso mediado pelo sacerdote. Agora que nós estamos justificados por Cristo, agora que nós recebemos o Espírito Santo, agora que nós somos feitos filhos de Deus, nós podemos nos aproximar com confiança ao trono da graça. Agora nós temos um acesso e uma ligação direta com Deus, sem necessitar mais de homem algum. E em qualquer lugar que estivermos, quando fecharmos nossos olhos, quando dobrarmos os nossos joelhos, quando levantarmos nossa mão, quando olharmos para o céu e no nosso coração falarmos com Deus, nós podemos ter comunhão com Ele. Porque você é filho, você pode se aproximar de Deus agora sem medo de ser consumido, porque o seu pecado já foi perdoado por Cristo. E agora você pode se aproximar de Deus sem medo de ser consumido, porque o Espírito Santo foi dado, e agora você pode se aproximar e falar com Deus, e colocar sua vida diante de Deus, e colocar o seu coração diante de Deus. E você não precisa ter medo, você pode confiar em Cristo, que te liga a Deus. E agora que você é filho, Deus vai te ouvir, Deus vai ouvir as suas orações, Deus vai socorrer em tempo oportuno a sua vida, porque agora que estamos em Cristo e somos filhos de Deus, nós temos acesso à comunhão com o Pai. A bênção de sermos filhos, meus irmãos, também nos dá o privilégio de intimidade com Deus. Aí nós retomamos para Romanos capítulo 8, dos versículos 15 a 17, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se você agora é filho e nós somos filhos, nós temos grandes bênçãos de intimidade com Deus, de aproximação de Deus. Primeiro, nós somos aproximados porque nós recebemos o Espírito de Deus. Por assim dizer, o próprio Deus veio morar em nós. Será que há uma forma mais próxima de estarmos com Deus? Se o próprio Deus veio morar em nós pelo seu Espírito Santo, e agora esse Espírito que está dentro de nós, ele move o nosso espírito, ele move o nosso coração, para termos confiança de dizer: Deus Pai, Deus é meu Pai. Além disso, meus amados irmãos, nós temos a bênção de sermos co-herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Filho primogênito. E nós somos agora co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, enquanto homem, ele se fez Filho de Deus. E ele foi a imagem, a completa glória de Deus entre os homens. E agora nós somos feitos filhos, não como Cristo é filho, porque Cristo como filho, ele tem toda a natureza, toda a essência e todos os atributos de Deus. Nós não. Nós não temos agora a essência de Deus porque somos filhos. Nós temos agora a aproximação de Deus porque fomos adotados. Fomos recebidos. Então nós não temos, irmãos, a natureza de Deus em nós como Cristo tem. Só Cristo é da mesma essência
de Deus. Só Cristo é igual a Deus. Nós somos filhos adotados, mas assim nós somos co-herdeiros com Cristo. Deus nos ligou a Cristo nos seus sofrimentos e Deus nos liga a Cristo também na sua glória. E uma grande glória que Cristo tem é estar na presença de Deus. Portanto, é uma grande bênção da intimidade com Deus, irmãos, termos recebido o seu Espírito, que move o nosso espírito a falar com Ele, e também de sermos co-herdeiros com Cristo. E finalmente, um último benefício que vamos destacar é o tratamento divino de paternidade. E aí nós vamos para Hebreus no capítulo 12, e nós vamos do versículo 5 até o versículo 10, onde está escrito: E vocês se esqueceram da exortação que lhes dirige como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual e para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém. Até agora nós só falamos de toda a parte boa, alegre de ser filho, né? Das bênçãos que Deus como Pai nos concede, das benesses e tudo. Só que como todo pai que ama o seu filho, Deus também disciplina, Deus também corrige. O fato de termos sido feitos filhos de Deus não quer dizer que nós já somos perfeitos como Deus é. Na verdade, nós ainda continuamos pecadores e que muitas vezes desagradamos ao Pai. Nós desagradamos ao Pai quando nós pecamos, quando nós agimos de forma desobediente, incrédula, quando nós fazemos aquilo que Deus não quer que nós façamos, quando nós mentimos, quando nós somos gananciosos, quando nós guardamos o ódio em nosso coração contra o nosso próximo, quando cometemos um adultério, meus amados irmãos, ou quando começamos a viver no mundo como se o nosso Deus não existisse. E aí Deus, como Pai que ama, Ele vem em direção a nós, e Deus mostra que nós estamos errados, e Deus mostra como nós estamos nos afastando dEle, que é o referencial para a nossa vida. E Deus, muitas vezes, irmãos, Ele tem que espiritualmente nos corrigir e até nos disciplinar para que possamos corrigir o curso de nossa vida. Porque, irmãos, o nosso coração, ele ainda continua sendo um coração enganoso. E muitas vezes desejamos coisas que não são corretas, e não são certas, e não são boas. Muitas vezes desejamos e fazemos coisas que ofendem a Deus e que ofendem ao nosso próximo, que ofendem ao nosso pai, à nossa mãe, que ofendem o nosso filho, que ofendem o esposo e a esposa, que ofendem os amigos, muitas vezes nós praticamos injustiças nesse mundo, nós cometemos erros mesmo, e louvado seja Deus que Ele vem ao nosso coração e nos confronta, e Deus nos confronta com a sua palavra, e por meio da sua palavra nós compreendemos o nosso pecado, meus amados irmãos. E todo aquele que é filho, ele percebe quando o pai está disciplinando ele, e vem tristeza ao seu coração quando desagrada a Deus. Se alguém declara ser filho de Deus e nunca se sentiu disciplinado por Deus, é preciso rever a sua compreensão, rever a sua fé, rever o seu conceito, porque Deus disciplina todo filho que ama, para que o filho possa
corrigir o seu caminho. Não é um gesto de amor aceitar tudo que um filho faz. Às vezes os pais acham que amam seus filhos dando tudo o que o filho quer, na hora que o filho quer. Hoje em dia os pais não têm mais coragem de dizer não. Hoje em dia os pais também não têm mais coragem de disciplinar os filhos, tirando privilégios, restringindo a sua liberdade, disciplinando-os dessa forma, porque tem medo de perder o amor desse filho. E acham que amar significa dar tudo o que quer, não corrigir, não disciplinar, mas isso não é amor verdadeiro. E esse comportamento desses pais pode permitir que os seus filhos sigam caminhos que são caminhos de frustração e, no final, de condenação e até mesmo de morte. Nós precisamos sempre colocar o nosso coração diante de Deus, perguntar se como filhos temos sido filhos obedientes. Nós temos que confrontar o nosso coração e perguntar se na nossa vida e na nossa prática de vida temos refletido as características do nosso Pai, que é Deus. Precisamos nos arrepender quando desobedecermos ao nosso Pai. Contudo, mesmo nessa hora, nós podemos confiar na graça do perdão e da misericórdia que Deus, como Pai, revela sobre nós. Louvado seja Deus que nos fez seus filhos na pessoa de Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. No nosso próximo encontro, iremos concluir esta unidade sobre a adoção. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.